Abri, Senhor, os meus lábios e minha boca anunciará o vosso louvor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós estamos hoje na terceira semana da Quaresma, hoje domingo, dia do Senhor, dia de intensificar as nossas orações, dia de participar da Santa Missa, da celebração da palavra, dia também de ficarmos em casa, descansando o corpo, também dia de estreitar, né, os nossos laços com a nossa família, com os nossos amigos, com as nossas amigas. Queremos também estreitar os nossos laços com o nosso Deus, tirando esse momento para estarmos em comunhão com Ele. E é por estarmos em comunhão com o nosso Deus Criador que nós queremos trazer presente para rezarmos juntos, juntas, as pessoas que pediram, que confiam em nossas orações. O Alex Mota Gil, a Leliane Oliveira, o João Batista Barbosa, a Keila Jubiele, o Natanael, a Neide Solange Gomes, a Milena Coelho com sua família, a Maroli e toda a família, o seu Antônio José Leite, a Joana Dark e a Lucivânia Martins, a Meire Correa Lacerda e a Jane Clea Freitas, João Jesus Silva, Olisa Pereira Montalvão, Simone Raquel Dias, Norma Castro Nogueira, Andréa Gláucia, Luzinete da Silva, Giovanni Bezerra, Vera Lúcia Mororó. Também vamos trazer presente a Maria Agnello, Will e Larissa Gil, Orezina Maria Oliveira Gomes, Solange Oliveira Gomes, seu Sebastião Brito Santana. Queremos também entregar-nos nas mãos de Deus os adolescentes de toda do nosso Brasil, da nossa igreja, e também as nossas crianças. Maria Rita Júlia dos Santos, Miguel Barros Barbosa e a sua mãe Poliana, Hércules Barro Leite Araújo e Davi Lucas e a sua mãe Luzia Silva de Jesus. Vamos também entregar nas mãos de Deus todas as pessoas, né, que são vítimas da pandemia, todas as vítimas da guerra, das enchentes, todas as pessoas desempregadas, todas as pessoas que nesse momento estão tristes, né, que perderam o sentido da vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos abrir hoje a nossa Bíblia em Lucas, capítulo 13, do versículo 1 ao 9. Ouvi, irmão, ouvi, irmã, a palavra do Santo Evangelho que está em Lucas. Glória a vós, Senhor. Ouçamos com atenção. Nesse tempo, chegaram algumas pessoas levando notícias a Jesus sobre os galileus que Pilato tinha matado, enquanto ofereciam sacrifícios. Jesus respondeu-lhes: Pensam vocês que esses galileus, por terem sofrido tal sorte, eram mais pecadores do que todos os outros galileus? De modo algum. Lhes digo eu, e se vocês não se converterem, vão morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu em cima deles, pensam vocês que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? De modo algum. Lhes digo eu, e se vocês não se converterem, vão morrer todos do mesmo modo. Então Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada no meio da vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao agricultor: Olhem, hoje faz 3 anos que venho buscar figos nesta figueira e não encontro nada. Corte-a. Ela só fica aí esgotando a terra.
Mas o agricultor respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e pôr adubo. Quem sabe no futuro ela dará fruto. Se não der, então a cortarás. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pois é, aqui mais uma vez, né? Aqui no caminho de Jesus, nas suas andanças, Jesus vai se deparar com acontecimentos trágicos, como diz o próprio Evangelho. A terrível matança de alguns galileus no interior do templo. No interior do templo. E é interessante que as pessoas querem saber de Jesus, ou seja, querem que Jesus explique qual é a culpa desses galileus, né? Qual é a culpa desses galileus para merecer uma morte tão violenta, né? Tão sofrida. E aí a outra pergunta é: por que Deus permitiu essa morte no seu templo? Por que Deus permitiu essa morte no seu templo? E uma das tendências, né, é uma tendência nossa, né, do ser humano, né, é achar culpado, é querer encontrar culpados pelas desgraças, seja ela provocadas por nós seres humanos, seja pela força da própria natureza, como a gente já viu muitas, né, seja pelas doenças inesperadas, né, seja por acidentes e assim por diante. A gente está sempre querendo achar culpados, né? Então Jesus, ele rejeita toda essa crença de que as desgraças são um castigo de Deus. Então Jesus, ele rejeita isso, de que as desgraças são um castigo de Deus. E nós sabemos que não é também por aí. Até porque Jesus não revela o rosto de um Deus justiceiro. Nós já vimos em todos os evangelhos que Jesus jamais ele revelou o rosto de um Deus justiceiro que castiga os seus filhos, que castiga as suas filhas, né? Um Deus justiceiro que sai castigando, né, os seus filhos e as suas filhas por causa dos seus pecados. Mas ele também vai condenar, ele não aceita também esse Deus que sai distribuindo, né, enfermidades, desgraças, acidentes, sempre por causa do nosso pecado. Então esse Deus não é revelado por Deus, um Deus justiceiro, um Deus que sai distribuindo desgraças, acidentes, doenças e assim por diante por causa do nosso pecado. Esse não é o rosto do Deus transmitido por Jesus. E também não deve ser o rosto de Deus transmitido por nós. Sobretudo nós que somos batizados, que somos cristãos, nós devemos revelar através das nossas ações, das nossas atitudes, um Deus, né, o rosto do Deus de Jesus. Um Deus compassivo, um Deus amoroso, né? Um Deus cheio de misericórdia para com seus filhos, para com as suas filhas. E Jesus, ele nos convida a dirigir, né? A dirigir o nosso olhar para o presente, né? O que passou, passou. Então ele nos ajuda, ele nos convida, na verdade, a dirigir o nosso olhar para o presente, né? Fazendo uma leitura, uma nova leitura dos acontecimentos. Né? Nós ainda estamos vivendo aí esse período de pandemia. O convite é olharmos para nós, para nossas atitudes, olhar para para essa pandemia que estragou a vida de muita gente morreu, muita gente se encontra hoje apavorado ainda, deprimido e assim por diante. Então Jesus nos convida a olhar para esses acontecimentos trágicos e fazer uma nova leitura, né? Esse é o convite de Jesus. E a primeira coisa não é perguntar-nos assim, ó, onde está Deus? Onde está Deus, né?
Onde está Deus? Mas a primeira coisa que nós devemos fazer é, onde estamos nós diante dos sofrimentos, nesse momento eu convido a prestarmos bastante atenção na pergunta, né? A pergunta não é onde está Deus diante de tudo isso, diante dessa pandemia, diante das guerras, né? Diante né, das enchentes, de tantas coisas, tantos acontecimentos, né, ruins, né? Diante das tragédias e assim por diante, né? Não é, a pergunta não deve ser essa, né? Onde está Deus? Mas onde estamos nós diante do sofrimento, né? Diante das tragédias? Onde estamos nós? O que é que nós estamos fazendo diante de tudo isso, né? Porque nós consentimos e reagimos, é, como é que a gente reage, como é que a gente se sente? Será que nós reagimos solidariamente diante de tantas pessoas que são violentadas, de tantas pessoas que passam fome, de tantas pessoas que vivem na miséria? Então não é perguntar onde está Deus, mas aonde eu estou diante de tudo isso. E o que é que eu estou fazendo para aliviar o sofrimento das pessoas que passam fome, que são violentadas, que estão à margem da sociedade, onde eu estou. Porque é muito fácil a gente apontar culpados. É muito fácil a gente apontar culpados. Mas é muito difícil a gente assumir que nós precisamos, diante desse sofrimento, reagirmos solidariamente. Ou seja, fazer alguma coisa para ajudar as vítimas desses acidentes. Às vezes nós culpamos Deus demais. Eu me lembro de um episódio que aconteceu há muitos anos atrás, de um rapaz, um jovem, na verdade, ele sempre andava com a moto desesperadamente em alta velocidade e empinando, né? Empinando. E um dia aconteceu um acidente e a mãe dele, eu lembro como se fosse hoje, a mãe dele, diante da morte, né, do rapaz, a mãe dele culpava Deus. Por que que Deus permitiu aquele acidente, que o filho dela morresse naquele acidente? Olha para você ver, quer dizer, ela, ao invés de dizer assim, olha, porque ela sabia que ele andava assim, porque muita gente dizia para ela, ela via, né, isso. Mas, no entanto, ela foi culpar Deus. Né? Mas a culpa, eu pergunto para você, era de Deus? Não. A culpa é a primeira culpa do rapaz, né? Que não tinha, que achava que ele tinha 7 vidas. E depois da própria mãe da família, né? Que via, mas que não fez nada. Pelo contrário, deu uma moto nova, né? Boa para fazer tudo isso, né? Que tinha uma velocidade boa e que podia empinar, né? Até que aconteceu o acidente. Isso é só para ilustrar o evangelho de hoje, né? Onde estamos nós diante do sofrimento dos outros? E aí depois, Deus está sempre dando uma chance para a gente. Veja que o evangelho termina com uma pequena parábola, né, do agricultor que insistia ali com a figueira, né? E aí o dono lá da figueira quer tirar, né, quer cortar a figueira e o agricultor vai dizer assim, não, dá mais um tempo. Quem sabe agora ela vai dar frutos, né? Então é esse Deus que sempre está dando um tempo para a gente, dando uma oportunidade, mais uma oportunidade, né? Para que a gente se converta, para que a gente mude de vida. Nós estamos na quaresma e Deus continua dando mais uma chance, dando mais uma oportunidade para que a gente mude de vida, né? Para que a gente depois não vá culpar os outros, ou Deus, ou a própria natureza, daquilo que acontece na vida da gente, quando nós somos responsáveis pelos nossos atos. Então, meu irmão e minha irmã, que esse momento, que sobretudo nesse domingo, seja um tempo, né, assim, para que a gente possa refletir, para que a gente possa olhar para nós, olhar para nossas atitudes e mudarmos realmente de vida. Lembrando que Deus sempre está ali do nosso lado, né, dando sempre mais uma oportunidade para que a gente dê frutos e frutos bons. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.